Hey student! Today we are going to study personal information. Nós vamos estudar as informações pessoais. Então, quando perguntarem para você seu nome, seu sobrenome, telefone, endereço, nós vamos precisar dar essas informações em várias situações, né? Reserva de um hotel, de um restaurante, para comprar algo, muitas vezes a gente tem que falar o número de um documento, do cartão. Então, a gente precisa das informações pessoais para várias situações. E nós vamos aprender como perguntar e como responder essas informações pessoais. Mas como várias das nossas informações possuem números, né? Como endereço, nosso telefone, nossa identidade, a gente precisa dos números para responder. Nós vamos ver os numbers first. Então, nós vamos ver aí alguns números para nos auxiliar na hora da gente estudar as personal information, ok? So, let's see the numbers. Eu coloquei aqui para a gente estudar primeiro os números de 0 a 20, porque eu vou explicar certinho o porquê que a gente não precisa estudar todos de uma vez agora. O que acontece? Quando a gente vai falar algo de números em inglês, por exemplo, nossa identidade, tem lá vários números, nosso telefone, uma sequência de números, nós podemos falar número por número, unidade por unidade. Então, se eu vou falar meu telefone, eu não preciso juntar os números e formar dezenas, centenas. Eu vou falar unidade por unidade. Então, que nós vamos utilizar mesmo é do 0 ao 9. São os mais importantes que a gente vai utilizar muito. Mas aí eu coloquei até o 20 para a gente já estender um pouquinho, já conhecer. Mas numa próxima aula nós vamos aprender mais numbers, ok? So let's see. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 or 20. Então, nós temos aqui os números de 0 a 20. Observação nesses números. O 0. Quando a gente estiver falando ele em sequências de números, a gente pode informar ele como ou. Então, por exemplo, se eu tenho o número 302, eu vou falar número por número. 302. Ou eu posso falar 302. Então, quando o 0 tá no meio de uma sequência de números, de informações, por exemplo, nós podemos falar ou, ao invés de 0. Bruna, qual que é o mais comum? Depende, varia de região, mas quando é sequência de números, podem usar ou sem problemas. 0, ele é 0 na matemática, né? Então, na matemática não tem outra opção, é 0 mesmo. Mas, em sequência de números, vocês têm essas duas opções. Esse númerozinho aqui, nós temos que tomar um certo cuidado, porque ele tem um TH. Como é que a gente pronuncia TH? Temos que colocar a ponta da língua no dente, né? Então, 3. E aí a gente tem que tomar um cuidado, porque tem outras duas palavrinhas que são bem parecidas. Então, se a gente não tomar cuidado, pode acontecer da pessoa entender outra coisa. O que acontece? Nós temos a palavra tree e a palavra free. Então, ó, tree com T é árvore, tree. Free com F, free, é livre, pode ser grátis também, né? Então, se eu quiser falar que algo é for free, é porque aquilo é grátis, né? 0800. Agora, esse número aqui é 3. Então, ele é como se fosse uma mistura, né? Por causa do THR. Então, a gente tem que colocar a língua no dente para sair o som
certinho e não confundir nem com livre, nem com árvore, right? Nós temos essas palavrinhas aqui, ó, do 13 ao 19, todos esses números terminam em teen, teen. Esse teen vem da palavra teenagers, que significa adolescentes. Então, teenagers. Então, é essa idade aí da adolescência, né? Dos 13 ao 19, teenagers, adolescentes, que podem ser chamados de teens. Então, por isso que esses números terminam em teen. Okay? So, let's practice again. Listen and repeat. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Junto com o material de estudo dessa aula, eu deixei o áudio desses números para você praticar. Agora, antes da gente ver as personal information, as exatamente informações pessoais, nós vamos ver algumas WH questions. São palavrinhas de perguntas. Nós já conhecemos algumas. Então, nós vamos ver aqui o que são e para que servem, né? Essas WH questions. A gente chama elas assim, WH questions, porque são palavrinhas utilizadas em perguntas e elas começam ou com W, ou com H, ou WH. Então, é por causa do início dessas palavrinhas, aí deram esse nome. E para que servem essas palavrinhas? Elas servem para a gente utilizar nas information questions. São as perguntas de informação. Então, o que é isso, Bruno? Nós vimos as yes, no questions. Yes, no questions são as perguntas que a gente responde com yes or no. Então, a gente só quer uma confirmação ou uma negação. As information questions, a gente quer uma informação. Não basta responder com yes or no. For example, se eu pergunto para você, are you a student? Yes or no? Are you Brazilian? Yes or no? Não tem nenhum maybe nessa situação, né? Algumas perguntas, algumas yes, no questions podem até ter um maybe para responder. Mas essas aqui que eu dei de exemplo não tem. Ou você é ou você não é. Não tem outra opção, né? E aí, as information questions são as perguntas que a gente não dá para responder com yes or no. A gente quer a informação que está pedindo. E qual que é a informação que está pedindo? Depende muito dessas palavrinhas que a gente vai colocar no início da pergunta. Elas indicam qual que é a informação que a gente quer. Então, olha só. Nós temos aqui o where, que já vimos, que significa onde. Where, onde. E nós vimos na aula passada where from, que significa de onde, certo? O what significa o que ou qual. O que ou qual. O when está relacionado a tempo, significa quando. E who está ligado a pessoa, significa quem, certo? Hoje nós vamos focar no what, certo? Então, hoje o nosso estudo vai ser baseado no what, porque é com ele que a gente vai fazer todas as personal informations, todas as informações pessoais, as perguntas de informações pessoais. Mas nós já vimos um pouquinho do where, vamos ver novamente outra aula e depois vamos ver o when, who e outras mais, tá certo? Então, para vocês já conhecerem aí um pouquinho, saberem o que são as WH questions e exemplos de quais são, ok? So, let's repeat. Where, what, when,
Excellent. Agora sim, nós vamos para as personal information. Agora nós temos aí exemplos para a gente saber perguntar e responder as informações pessoais. Então, nós temos aqui alguns exemplos de perguntas e respostas. Então, as informações pessoais basicamente são nome, sobrenome, endereço, telefone, e-mail, ocupação, profissão. Aí, entrando mais em detalhe, a gente vai ter idade, algumas outras coisas mais. Mas, de forma geral, básica, essas são as informações pessoais. Nome, sobrenome, telefone, e-mail, endereço, talvez aí uma identidade, um documento, profissão. Esses são aí as informações pessoais. Então, vamos ver como que a gente pergunta o nome, né? Perguntar o nome, acho que você já sabe. What is your name? Qual que é o seu nome? What is your name? Aí você vai me responder, my name is, ou simplesmente falar o seu nome, né? Então, se me perguntarem, what is your name? Oh, my name is Bruna, ok? Ou simplesmente Bruna. Se eu quiser perguntar o nome de uma outra pessoa, what is his name? Te vi aí com um amigo que eu não conheço, eu vou perguntar para você o nome desse amigo, o nome dele. What is his name? Mark Crandall. Ok, so his name is Mark Crandall. Então, olha só, o his, que nós estudamos nos possessive adjectives, né? Então, é o nome dele. What is his last name? Então, agora eu quero saber qual que é o último nome dele, last name. O last name é o último nome ou sobrenome. Então, eu posso perguntar, ao invés de só nome, what is your name? Eu posso perguntar, what is your last name? What is your first name? Qual que é o seu primeiro nome? What is your full name? Qual que é o seu nome completo? Posso perguntar dessas formas. E aqui, mesma coisa, né? Então, what is his last name? Crandall. Ok. What is Ellen's address? Address. Agora eu quero saber o endereço. O endereço de quem? Da Ellen. What's Ellen's address? 18 Main Street. Pra gente falar endereço, a gente sempre fala o número antes. Tá vendo aqui, ó? Falei que a gente ia precisar dos números. Então, o número vem antes aqui no endereço. Depois a gente fala o nome da rua ou da avenida. E depois que a gente informa se é rua ou se é avenida. Então, 18 Main Street. Então, o nome da rua é Main. Street é rua, ok? Então, vou até colocar aqui embaixo. Observação. Street, rua, tem a abreviação ST. Avenue tem a abreviação AV, igual nós temos no português. E temos aqui road, que é rodovia. BR, por exemplo, né? Uma rodovia. Então, se o endereço for numa rodovia, vai ter aqui road, ok? Mas sempre vem depois. Então, é o número primeiro, o nome, e depois eu informo se é rua, avenida, rodovia, right? What's her email address? Agora eu quero o endereço de e-mail. Teacher, tem que falar sempre email address? Não, posso simplesmente falar e-mail. What's her email? Então, como que eu leio um e-mail? Aqui nós temos aqui Dover, o nome dela, por exemplo, né? Pode ser o sobrenome. Dover 14, ou eu posso falar número por número, 14, at, arroba nós falamos at, hipnet.com. Ponto é dot. Então, ponto de e-mail, de site, vai ser dot, ok? Então, Dover14 at hipnet.com.
Aqui do lado tem escrito como que fala o e-mail para você não esquecer. Se no seu e-mail, quando você for informar, tem alguma palavra que não dá para ler, né? Tem letras soltas, tem números, você vai falar um por um. Então, você vai soletrar as letras para a pessoa, vai falar número por número, tá bom? What's her occupation? Qual que é a ocupação dela? Qual que é a profissão dela? She's a writer. Ela é escritora. Great. What's their phone number? Qual que é o número de telefone deles? What's their phone number? Então, número de telefone 835-555-0037. Ou eu posso falar 0037. Mas como eu disse para vocês, o zero em sequências numéricas a gente pode falar ou, pode chamar ele de ou, ok? E como eu tenho 2 zeros aqui seguidos, eu posso falar double ou. Esse double vem de 2, dobro, então eu estou indicando que tem 2 zeros, double ou. Então, toda vez que eu for falar sequência de números, que aí tem um número que repete, ou quando eu vou soletrar uma palavra, um nome, um sobrenome, e tem 2 letras iguais naquela palavra, eu posso falar a letra 2 vezes, ou eu posso falar double e a letra, para indicar então que são 2 daquela letra, ok? Então, eu tenho essa opção também. 835-555-0037. What are their first names? Então, first names, primeiros nomes. Louis and Samuel. Ok? Então, nós temos aqui as perguntas para saber nome, primeiro nome, sobrenome, endereço de e-mail, telefone, profissão. Então, essas aí são as personal information. Eu quero que você pratique as perguntas e dê as suas respostas. Dê as respostas verdadeiras, como se alguém estivesse te perguntando. Suas informações pessoais. Então, pratique assim e depois comece a praticar com outras informações, né? Que nós vamos ter mais diálogos, mais material para estudar. Você vai ter mais condições de praticar isso aqui. Mas, a princípio, pratique com as suas informações. Pergunte e responda para você mesmo, ok? Um outro exercício para você fazer. Agora que nós já sabemos as letras, que nós aprendemos o alfabeto, e sabemos os numbers, os números, você vai fazer o seguinte. Toda vez que você vê na rua, você está dirigindo, ou está no ônibus, está a pé, você viu na rua um ônibus, um carro, uma moto, observe a placa desses automóveis. Você vai ler a placa em inglês. Então, você vai falar as letras em inglês e os números em inglês também. Você pode fazer isso também com outros tipos de placa, mas de automóveis já é certo, né? A gente sabe que tem letras e números. Então, pratique assim. E se você não tiver vergonha, não tiver problema com isso, fale em voz alta para você praticar cada vez mais. Toda hora que você estiver na rua, você vai ver um automóvel, vai ver uma placa de automóvel e aí você vai praticar as letras do alfabeto e os números. E você vai praticar com algo que você não faz ideia, né? Apareceu ali de repente. Fala inglês. Para você ir acostumando. Porque quando a gente pratica só o nosso nome, vou soletrar meu nome, a gente decora aquelas letras. Mas a gente tem que saber todas, né? Mesma coisa os números. É bom praticar mesmo eles não estando em sequência. Então, hoje, agora você vai baixar o material, vai estudar os números em sequência, vai estudar as personal information, tudo direitinho. Mas depois que você já estiver bem treinado, você vai fazer esse exercício, tá joia? E na sua casa, faça esse exercício também. Se você viu algo para uma palavra, soletre. Se você viu uma sequência de números, fale. Nós temos letras, números em código de barra, de produtos, nomes de produtos. Então, tem várias coisas aí na sua casa mesmo que você pode utilizar para praticar as letras e os números em inglês, tá joia? Eu deixei aqui para você o material com o áudio dos números para poder praticar. Baixe o guia, baixe o áudio e estude bastante. Nós vamos utilizar muito esses numbers, ok? So, see you in our next class. Bye!